Olá, meus queridos alunos, bom dia a todos, boa noite, boa tarde. Não sei que hora vocês vão assistir este vídeo, mas para mim é bom dia. Que esse áudio, né, esse vídeo possa encontrar todos bem. Essa aqui é a nossa videoaula complementar, né, à disciplina História dos Batistas. Eu quero ter esse momento com vocês. Eu tô aqui no colo com a minha gatinha aqui, a Candy, né, não tá muito comportada, então não repare algum barulho aí que ela faça. Queridos, eu quero recapitular com vocês então nossa disciplina fundamental. Leiam a apostila. Todos vocês têm a apostila, né? Receberam, adquiriram ela. Vocês podem até perceber o professor não lê a apostila em aula, porque a apostila não é minha, ela é do aluno, né? Eu já sei ela, foi eu que escrevi ela, eu conheço ela muito bem. Então eu não leio ela em aula, eu deixo para que o aluno possa ler em aula, tá? Se o professor tiver que ler a apostila, então ele não pode ser professor, tem que ser aluno. Então leiam a apostila, anotem, façam anotações, façam perguntas para a apostila, né? Coloquem ali suas perguntas, daí tragam as perguntas para o professor, façam debates entre vocês, né? A maioria de vocês se conhecem, né? Façam questionamentos entre vocês, perguntas, tirem dúvidas, pergunta qual é a tua opinião, sabe? Conversem entre vocês também, mas tragam tudo para o professor. Eu quero participar disso com vocês. Outra coisa importante também. Dei uma revisada nos termos ali, bapto, baptisma, baptistas, né? Vejam ali a distinção, não precisa decorar os termos gregos, não precisa saber escrever o termo no original grego, mas façam anotações. Conceitos, né? Tentem memorizar esses conceitos, né? O baptista, né? Que é o substantivo, o batista, o banho, né? O bapto, o baptismo, né, que é a imersão, o conceito espiritual, o conceito mais secular, né, o banho permanente, o banho que transforma, o banho que só purifica, mas pode voltar a se sujar, né? Ali usem tentem decorar ali a ilustração ali do cozinheiro, né? O Nicander, né, o médico, poeta e nas horas vagas fazia conserva de vegetais, né? Tentem decorar isso ali, essa questão ali. Vou mostrar pra vocês um pouquinho aqui do meu escritório, tá um pouquinho bagunçado, né? Uh, Esse aqui é o escritório Dr. Lutero, meu escritório. Aqui que eu produzo grande parte do meu trabalho como teólogo. Depois da apostila, dos termos, deem uma olhada também, queridos, por favor, por gentileza, nas possibilidades de criação, né, de origem dos batistas, que são o triplo J, né, o João Jordão Jerusalém, né, a chamada sucessão apostólica, né, que é uma hipótese apaixonada, que dá lugar ali à paixão e menos razão, mas ela é válida, né? Ela deve ser considerada, ela é histórica, né? No sentido de que foi apresentada por muitos teólogos batistas e historiadores, por mais pastores do que historiadores, né? Mais apaixonados do que teólogos, mas ela é válida, né? Deve-se considerá-la. Outra possibilidade que eu gostaria que vocês também olhassem ali dos anabatistas, né? Vai que foram fundados os batistas pelos anabatistas. A terceira via é. A minha gatinha achou um mosquito agora. Deixa eu pegá-la aqui. Isso, matou o mosquitinho. A outra possibilidade dos anabatistas, né? Deve ser considerada. Apesar que os sucessores históricos dos anabatistas são os Amish. Terceira via, né? Os pais puritanos, né? O separatismo inglês, movimento separatista e puritano da Inglaterra, da Igreja Anglicana. Parece ser a via mais segura, mas eu na apostila apresentei uma quarta via, que seria a junção da segunda com a terceira, né? Que os pais puritanos sim são fundadores, mas por influência do Anabatista. E eu quero aqui acrescentar um dado novo, que na época nós não tínhamos acesso, que os pais puritanos eles também tiveram contato com a remonstrância holandesa, ali, os sucessores do Dr. Armínio, Simão Escópio, vários ali, né, no início do século XVII, 1905, 1909. Candy, para! Vem cá com o pai. 1906, 1905, ali o início da remonstrância holandesa, né? E ali então foram fincados dentro, né, foram gravados dentro do puritanismo os pilares arminianos, do qual os batistas, em grande parte, são adeptos. No Brasil, a maior parte dos batistas é arminiano,
Alguns não são, né? São calvinistas, né? Alguns são calvinistas moderados, né? A nossa CBN, por exemplo, alega ter sido fundada dentro de um calvinismo moderado, né? Que o calvinismo moderado ele chega a ser um arminianismo clássico, né? Um arminianismo clássico. Mas isso tudo é uma outra disciplina, né? Pensem comigo que houve, então, dentro do puritanismo, a influência dos anabatistas e da remonstrância, né? Dos discípulos do Dr. Armínio. Remonstrância seriam a prova, né? Eles teriam que provar, né? Eles teriam que demonstrar, o remonstre, né? Então, por isso ficou conhecido como remonstrância. Deixa eu sugerir para vocês aqui uma literatura. Eu vou virar minha câmera aqui, ver se eu consigo mostrar bem. Eu acho que não sei se vocês estão conseguindo ver bem. Só um instante. Candy, para! Isso! Vem cá, para. Tive que pegar a minha gatinha aqui. Tava furiosa. Deixa eu pegar assim e vou mostrar dessa forma. Aqui, ó. Esse livro aqui, então, O Batista Nacional. Eu peguei esse livro aqui, ganhei do pastor Juliano, tem dedicatória dele. Esse livro aqui é cheio de anotações. É um dos livros que eu achei um dos poucos livros que eu li e eu terminei de ler e comecei a ler de novo. Eu já tenho livros que eu já li 2 vezes, né? Reli. Tem livro que eu li até 3 vezes, né? E esse aqui foi, acho que o único que eu li, terminei de ler e voltei a ler de novo. Cheio de anotações. Ele parte de 4 bases, né? A origem dos batistas, doutrina dos batistas, princípios dos batistas e prática dos batistas. Quem é batista tem que ler esse livro. Livro fácil de adquirir. Vou mostrar de novo para vocês aqui. O Batista Nacional. Esse aqui, ó, já é mais difícil de encontrar. Eclesiologia do Dr. Enéas Tonini. A Eclesiologia do Dr. Enéas Tonini é um clássico, né, da literatura cristã no Brasil. Um livro muito difícil de achar. Eu confesso para vocês que esse livro eu ganhei da minha esposa. Foi muito difícil de achar. Ela teve que pesquisar bastante. Nós conseguimos ainda uma edição inteira, né? É muito difícil que tu encontre uma edição que não seja usada, porque isso aí, às vezes, é um pastor que morreu, aí os netos vão vender o livro. Vão vender, boto para vender na internet, né? Novo, é praticamente impossível encontrar esse livro. Faça esse desafio aí, quem achar aí esse livro aí na internet, aí realmente, ou numa livraria, é muito difícil. Esse outro aqui também é esgotado, né? É o Manual Básico do Batista Nacional, né? E Manual da Ormiban. Então aqui é basicamente das nossas práticas batistas, né? O manual ele vai tratar bastante das práticas. Olha, o pastor Juliano também que trouxe para vários obreiros esse aqui no começo da nossa Avivar, né? Ele sabe esse manual de cor. Esse aqui eu ganhei da professora Marilde, esse livro aqui. Faço aqui a minha palavra de gratidão também. Manual Básico, Batista Nacional e Manual da Ormiban, né? Nossa Ordem dos Ministros Nacionais. Aqui eu vou ter um livro mais técnico, que é a renovação espiritual entre os batistas no Brasil, uma abordagem sociológica, do pastor Jesus Aparecido. Kendi, tu quer estragar o meu vídeo, né, Kendi? É um livro técnico, né? Esse livro aqui eu comprei numa reunião da Ordem, né? Da nossa Ormiban. É um livro que vai tratar do aspecto da renovação entre os batistas, né? E ele vai falar da ruptura, né? Entre a CBB e a CBN. Um outro livro aqui que eu quero apresentar para vocês. Um livro apaixonado, um livro de história, quem gosta de história, ó, Ninguém Detém, do pastor Rosivaldo Araújo. Ele faz uma análise do movimento de renovação espiritual no Nordeste do Brasil e a biografia dele, contada por ele. Esse pastor aqui é o autor do hino Obra Santa. Ninguém Detém a Obra Santa, é ele que é o autor do livro. E por fim, não menos importante, quem é batista não conhece essa história, né? História dos Batistas Nacionais, do Dr. Enéas Tonini e do pastor Silas Leite de Almeida. Dr. Enéas Tonini é um dos fundadores, esses dois aqui que eu falei, Silas Leite e Enéas Tonini, são os fundadores da nossa CBN. Dr. Enéas, né, promoveu um grande jejum aí de livramento do Brasil, né? Nós, entusiastas aí da Revolução de 64, que salvou o Brasil, né, de uma ditadura do proletariado, devemos a este homem aqui que organizou por aquela época um jejum nacional. E a resposta desse jejum foi que o comunismo não tomou conta do Brasil. Então, e você que é um cristão,
que conhece a história do país, também precisava conhecer essa história da nossa igreja, né? Da igreja Batista. Pastor Enéas, homem que trouxe o Billy Graham para o Brasil, né? Um outro pastor batista também, né? Grande evangelista. Quero deixar esses livros aqui de sugestão, tá? Depois eu mando fotos dos livros se vocês precisarem, mando comentários, explicação, como conseguir. Mas já aviso, assim, alguns aqui, ó, deixa eu ver. Desses aqui, todos são lançados pela Lerban. A Eclesiologia é um livro esgotado e o manual também é esgotado. Ele tem um manual na internet para baixar em PDF, né? Porque ele é um manual da nossa igreja, né? Deixa eu recapitular com vocês, então. Já passei essa literatura sugerida. Eu vou fazer esse vídeo um pouco mais curto hoje. Eu quero passar com vocês a questão, assim, na página 9 da nossa apostila, se os batistas são reformados. Historicamente, já vou responder que não. Existem dois conceitos, protestantes e reformados. Vamos começar com o protestante, que o protestante ele é considerado tudo que não é católico. É cristão? Sim. É católico? Não, não sou católico. Ah, então é protestante. É bem assim, sabe? É que nem cobrador de ônibus bêbado, sabe? Vai dividindo o povo no ônibus pelo critério mais absurdo. Ah, o senhor é idiota? Não, então vai pra cá. Então é imbecil, vai pra cá, sabe? É feita uma divisão bem assim simplória. Essa divisão, ela é sociológica, ela é baseada nos conceitos de um dos grandes pilares da sociologia, né? O Max Weber, né? Que apresenta ali os seus tipos ideais, né? Max Weber ele é autor da teoria burocrática, por exemplo, né? De administração. Quem é administrador estudou muito Max Weber. Max Weber também ele é um fundador de uns conceitos ali de economia e teologia, né? Em que ele prova, a tese dele prova que aonde a igreja chegou, a igreja trouxe prosperidade, né? E isso é fato, né? Pode ver que todos os países ricos do mundo são cristãos. Ai, a mosquinha voltou aqui pra TV, a gente enlouqueceu. Mas uma hora eu falo com vocês sobre as ideias do Max Weber, né? A obra dele, né? O espírito, a ética protestante e o espírito capitalista. Esse é um clássico da sociologia. Max Weber tem a ideia dos tipos ideais, né? Dividir em grandes grupos. Então ele divide os grupos religiosos, né? Em vários grupos e daí tem o grupo cristão. E o grupo cristão é católico e protestante. Nós batistas a gente não se dá bem nessa. Eu vou ter que dar uns cascudos nessa gata. Quente, como é que é, Quente? Para! Pá. Vem cá. Olha só, Quente. Que feio tu tá fazendo aí. Dá oi pros nossos amigos aí. Essa semana eu quero mandar essa gata pro veterinário pra resolver essa situação. Queridos, deixa eu falar com vocês então. Recapitulando. Essa divisão é muito simplória, porque os batistas eles são cristãos não católicos, mas nós não somos protestantes. Nós nunca protestamos por nada. O protestante são aqueles cristãos não católicos que lá no auge da reforma na Europa, quando tinha a união da igreja com o Estado, a igreja começou a ser perseguida e o cristão, como cidadão, ele era perseguido. Daí ele começou a declarar assim: não, mas é o seguinte, eu pago meu imposto, eu sou fiel ao rei, eu obedeço ao rei, eu cumpro as leis, eu pago os meus impostos, eu vendo ali alguma coisa, eu vou lá e pago o meu tributo, eu respeito as leis. Por que eu sou um cidadão de segunda classe? Não, eu vou protestar. E começaram a protestar. Os alemães luteranos que vieram aqui para Hamburgo Velho, né, ajudaram a fundar a nossa Novo Hamburgo, eles também protestaram. Eles pagavam altos impostos, né, como imigrantes, como trabalhadores, e já tinha aquele negócio do assistencialismo, gente que não trabalhava, que ganhava assistência, e eles começaram a dizer assim: vem cá, a gente paga bastante imposto, a gente é aqui a província que mais paga imposto, e a gente é o que menos recebe. Não, a gente quer ponte, a gente quer estrada, a gente quer creche, a gente quer recursos, a gente quer assistência do Estado, porque nós estamos pagando imposto. Então esse é o protestante, é aquele que reivindica os seus direitos. Os batistas nunca reivindicaram isso. Os batistas, sempre quando foram perseguidos, eles fugiram. Os puritanos fugiram, os anabatistas fugiram, né? O ramo pacifista, né? Eu falei para vocês que tinha um ramo do Thomas Mutzler, que era o ramo radical, mas tinha um ramo pacifista do Menno Simons, né? Tanto que por isso os menonitas, né, do Menno Simons, eles são considerados pacifistas. Quente, cadê a Quente? Quente!
Então, os batistas eles nunca protestaram. Isso eu vou falar, gente, na nossa página. Na nossa página 10. Os batistas são protestantes? E a outra pergunta. A outra pergunta é a seguinte: os batistas são reformados? Bom, primeiro a gente vai ter que definir o que é reformado, porque hoje até a Assembleia de Deus diz que é reformada. Reformados são igrejas que aderiram aos princípios da reforma, e a reforma é uma mudança de paradigma do catolicismo para uma nova religião, para um novo conceito de identidade religiosa, que não só o calvinismo. O metodismo também já é uma reforma mais posterior, mas o arminianismo é um outro conceito na Holanda, que faz parte da reforma da Holanda, e não se pode simplesmente dizer que isso não é reforma. A reforma é tudo que não é catolicismo, mas daquela época. Depois teve outro grupo, o pentecostalismo clássico, né? Aí no Brasil a terceira onda, né? Os neopentecostais. Isso eu não posso considerar esses grupos como reformados. O que define o movimento cristão em uma época é o próprio contexto histórico, é a sua própria história. Por exemplo, nós batistas CBN, batistas nacionais, nós somos pentecostais? Somos. Os batistas têm uma história de 600 anos, 500 anos, considerando a sua origem pelos pais puritanos. O movimento pentecostal tem 100 anos. Como é que eu vou fazer parte de um movimento que tem 100 anos se eu tenho 500 anos de história? Mas então eu não falo em línguas, eu não... Não, mas nós somos renovados, nós não somos pentecostais. É a mesma coisa um pentecostal dizer que ele é reformado, ele não viveu a reforma. Nós, batistas, se a nossa proposta está correta, né, de um surgimento de terceira e de uma quarta via, os puritanos com os anabatistas e remonstrantes, se isso está certo, nós temos 500 anos de história. Nós não somos pentecostais, nós não somos reformados, porque a reforma nos perseguiu, e isso tem que ser dito. Lutero perseguiu anabatistas, próprio Thomas Mutzler perseguiu anabatistas mais pacifistas e menos radicais, Zwinglio, Lutero, Calvino, o rei Henrique, o rei Eduardo Henrique VIII, Eduardo VIII da Inglaterra, matou dezenas de anabatistas. Só um minutinho. Kendi, vamos calar essa boquinha aí, Kendi. Matou dezenas, centenas de milhares de anabatistas e de batistas também. O nosso povo foi perseguido por todos os reformadores. Os únicos reformadores que não nos perseguiram, não derramaram nosso sangue foi Filipe Melanchthon e Armínio. Por coincidência, esses são os únicos reformadores da época que eram sinergistas, que são conceitos próprios do arminianismo. Todos os outros eram monergistas. Tá? Mas esse também é um outro conceito que num outro momento a gente pode tratar. Então os únicos reformadores que não derramaram sangue foi Filipe Melanchthon, que ele foi professor do Lutero, mas também foi aluno, né? Eles trocavam aulas, um foi professor do outro, mas por importância, assim, por consideração, ele se colocou como um discípulo do Lutero, foi o grande sistematizador da reforma, né? Ele é autor do primeiro livro de teologia da história, né? o Locus Theologici, que é um livro aí de 1524, livro que eu tive o prazer de ganhar dos meus colegas supervisores quando fiz 40 anos. É um livro inédito no Brasil até então, né? Ganhei uma edição bilíngue, né, em português e latim, né? Que ele foi escrito originalmente em latim. E o outro é o Dr. Armínio, também sinergista, né? E ganhei esse livro contando a história do Armínio e um estudo da reforma holandesa do meu querido Paulo, né? Paulo Contumazzi, e da sua esposa, né? Diaconisa Estela, que me deram de presente esse livro. Esses dois, Filipe Melanchthon e Jacobus Armínio, são os únicos reformadores que não derramaram sangue, são os únicos que não mataram batistas. E são os únicos também que eram sinergistas. Por isso minha consideração de dar o crédito a eles, que eu acho que as doutrinas deles estavam certas, porque eles foram os únicos que conseguiram propagar suas doutrinas sem matar. Lutero foi um assassino, Calvino, Zwinglio, John Knox, todos eles foram assassinos e mataram a nossa gente. Por que eu vou me considerar reformado? Por que eu vou dizer eu sou reformado se os reformadores mataram o nosso povo? Então levem isso em consideração quando tiverem que responder essa pergunta. Os batistas são reformados? Eu ouvi muita gente aí batista comemorando os 500 anos da reforma.
sendo que no mesmo ano se comemorou 50 anos da CBN e ninguém sabia disso. Deixa eu falar um outro detalhe para vocês. O que nos aqui na nossa página 9 tem uma sentença aqui, ó. Líderes batistas, seus seguidores e protetores devem ser afogados sem misericórdias. O principal método de condenação à morte dos batistas era o afogamento. Deixa eu falar sobre as doutrinas batistas. As principais: crença no batismo por imersão e batismo de adultos, celebração do batismo e da ceia, né, não como sacramentos, mas como mandamentos, em memorial, né, separação da igreja do Estado, liberdade de consciência, responsabilidade individual diante de Deus, autonomia das igrejas locais e sistema de governo congregacional onde um membro tem direito a vez e voz. Ai, minha bateria baixou bastante aqui, gente. Gente, então assim, ó, eu quero deixar esse primeiro vídeo com vocês, eu vou estar fazendo um outro. Mas eu gostaria que vocês focassem a partir da página 12, os batistas no Brasil. Uma história linda e eu quero retomar essa história com vocês, tá? Fica aqui o meu abraço, fica aqui o meu carinho da minha Candy, que tá enlouquecida aqui hoje. Vai levar uma tunda depois que acabar esse vídeo. Tá, gente? Forte abraço a todos, fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês. Dúvidas eu tô à disposição, eu já tô disponibilizando o link desse vídeo aqui para vocês acompanharem. Fiquem com Deus, tá? Vou mostrar pra vocês mais uma vez minha baguncinha aqui. A maioria dos livros empilhados aqui, porque o professor estuda bastante, graças a Deus, e graças a Deus tem bastante livro e me falta aí espaço e senso de organização para colocar tudo no devido lugar. Mas eu tô com vocês, contem comigo, tá? Deus abençoe vocês e qualquer coisa eu sigo à disposição de vocês. Forte abraço a todos.